O brinde com champanhe no casamento da minha irmã não era para a noiva. Era para me destruir. 200 convidados, lustres de cristal, uma família perfeita na nossa casa dos sonhos no subúrbio, todos que importavam estavam assistindo. Foi quando meu pai se levantou e, em vez de celebrar o casamento da filha mais velha, apontou diretamente para mim e disse as palavras que destruiriam minha vida. Antes que esta celebração continue, vocês precisam saber a verdade sobre a minha filha mais nova. A sala ficou em silêncio. Ela está grávida. Ela desonrou esta família. Então minha mãe se levantou, com a voz firme, fria, definitiva. Esta casa não tem lugar para lixo como você. Saiam daqui. Eu deveria ter chorado. Eu deveria ter implorado. Eu deveria ter desabado sob o peso de 200 olhares julgadores, mas não o fiz. Saí daquele salão em silêncio, com meu vestido de madrinha encharcado pela chuva, sem ter para onde ir e ninguém a quem recorrer. O que meus pais não sabiam era que a crueldade deles me transformaria em algo que eles não podiam controlar. Que o bebê que eles queriam apagar se tornaria a única pessoa que poderia colocá-los de joelhos. 15 anos depois, eles perderam tudo. E quando voltaram rastejando, desesperados e destruídos, meu filho olhou para eles e disse as duas palavras que acabaram com tudo. Esta é a história de 3 gerações envenenadas pela vergonha, de um ciclo que eu tive que quebrar, de uma vingança que se tornou algo muito mais poderoso. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai te chocar, partir seu coração e, por fim, te mostrar que, às vezes, a maior vitória não é a destruição. É se tornar tudo o que disseram que você nunca seria. Meu nome é Jane Mitchell. Tenho 16 anos e sou aluna do 3º ano da Riverside High School. Até hoje, eu achava que sabia quem era minha família. Achava que entendia as regras. Achava que se eu ficasse quieta o suficiente, pequeno o suficiente, invisível o suficiente, tudo ficaria bem. Eu estava errada. A casa onde cresci fica na rua Maple, o tipo de bairro suburbano onde todos os gramados são impecavelmente cuidados e todas as entradas de garagem têm 2 carros. Nossa casa colonial de 2 andares tem uma cerca branca que meu pai pinta toda primavera. Vistos de fora, parecemos exatamente o que deveríamos ser, bem-sucedidos, respeitáveis, normais. Meu pai é advogado na Henderson and Associates, no centro da cidade. Minha mãe lecionou para a 3ª série por 20 anos antes de se aposentar para se dedicar ao que ela chama de a gestão familiar. Minha irmã Lídia, 8 anos mais velha que eu, sempre foi tudo o que eu não sou, confiante, linda, perfeita. Hoje é o dia do casamento da Lídia, e nossa casa parece ter saído de uma revista. Rosas brancas por todos os lados, fitas de seda caindo em cascata pela escada, funcionários do buffet se movimentando pela cozinha como uma dança coreografada. Minha mãe vem planejando isso há 18 meses, e eu já ouvi dizer pelo menos uma dúzia de vezes que esse casamento será o evento da temporada. Mais de 200 pessoas virão, vizinhos, colegas de trabalho do meu pai, membros das organizações de caridade da minha mãe, amigos da Lídia do trabalho de marketing. Todos que importam no nosso mundinho estarão aqui para testemunhar a filha perfeita se casar com um homem perfeito. Estou usando um vestido de madrinha rosa pastel que minha mãe escolheu há 6 meses. Naquela época, ele servia perfeitamente. Agora, ele aperta na minha cintura, o tecido estica de um jeito que me faz querer desaparecer. Fiquei puxando-o a manhã toda, tentando fazê-lo cair de forma diferente, tentando esconder o que está se tornando impossível de esconder. A cerimônia em si passa em um borrão. Estou no altar ao lado de Lídia, segurando seu buquê enquanto ela troca votos com Marcos, seu noivo, que trabalha com finanças e dirige uma BMW. A igreja está lotada. Sinto os olhares em mim durante toda a cerimônia e digo a mim mesma que estou sendo paranoica. Mas quando olho para os bancos, vejo a senhora Henderson, da porta ao lado, me encarando com os olhos semicerrados. Ela desvia o olhar rapidamente quando nossos olhares se encontram. A recepção será realizada no salão de baile do clube de campo, o mesmo lugar onde meus pais são sócios há 15 anos. Lustres de cristal pendem do teto, mesas redondas cobertas com toalhas de mesa cor de marfim preenchem o ambiente e tudo é elegante, caro, exatamente o que minha mãe queria. Sento-me no meu lugar designado à mesa da família, bem entre meu pai e uma cadeira vazia que pertence à minha tia Maria, que não apareceu. Minha mãe não se sentou uma única vez desde que chegamos. Ela vai de mesa em mesa, cumprimentando os convidados, sem nunca perder o sorriso.
Mas, a cada poucos minutos, ela volta para onde estou sentada. Você está se sentindo bem, Jane? Pergunta ela, com a voz tensa. Você parece pálida. Estou bem, mãe. Endireite-se e pare de puxar o vestido. As pessoas estão olhando. As pessoas definitivamente estão olhando. Eu sinto. As conversas param quando passo. Mulheres se inclinam umas para as outras, sussurrando por trás das mãos. Meu pai não me olha diretamente desde que saímos para a igreja esta manhã. Ele está sentado ao meu lado agora, com o maxilar cerrado, olhando fixamente para a frente. Lídia está radiante na mesa principal, rindo com Marcos e seus padrinhos, mas de vez em quando seus olhos encontram os meus do outro lado da sala, e há algo em sua expressão que não consigo decifrar, não exatamente raiva, talvez pena, talvez culpa. Ela sabe. Claro que ela sabe. Eu contei ela há 3 semanas, fiz com que ela jurasse segredo, implorei para que não contasse aos nossos pais ainda. Ela prometeu. Mas, olhando para ela agora, não tenho mais certeza do que essa promessa significa. O primeiro prato é servido. Empurro a comida pelo prato, com o estômago embrulhado. Minha mãe volta para a mesa e se inclina entre meu pai e eu. Falei com a doutora Shen, da diretoria do hospital, diz ela baixinho. Uma mulher tão adorável. Ela perguntou sobre você, Jane. Perguntou se você estava planejando se candidatar a algum programa de pré-medicina. Ela faz uma pausa. Eu disse a ela que você ainda estava decidindo seu futuro. A maneira como ela enfatiza o futuro me dá arrepios. O jantar termina. Os discursos começam. O padrinho de Marcos conta uma história engraçada sobre uma pescaria. A dama de honra de Lídia se emociona ao falar sobre a amizade da faculdade. Então meu pai se levanta. A sala fica em silêncio. Ele é bom em chamar a atenção, sempre foi. No tribunal, dizem que ele é implacável. Em casa, ele é praticamente ausente. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, começa ele, com a voz firme e experiente. Lídia sempre foi o orgulho desta família. Ela é talentosa, ambiciosa e hoje vai se casar com um jovem talentoso que cuidará dela como ela merece. Ele ergue o copo em direção à mesa principal. Todos aplaudem, mas ele não se senta. Minha mãe está ao lado dele. Eles trocam um olhar que eu já vi 1000 vezes, o olhar que antecede uma má notícia, um castigo, uma decepção que se torna pública. Meu coração começa a martelar no peito. A mão da minha mãe treme levemente enquanto ela pega a sua taça de champanhe. Ela me olha, apenas por um segundo, e em seus olhos vejo algo que me apavora, não tristeza, nem mesmo raiva, apenas uma certeza fria e absoluta. Meu pai pigarreia. Antes de continuarmos a comemoração, diz ele, com a voz alterada, agora mais dura e formal, há mais uma coisa que precisa ser resolvida. O ambiente está tão silencioso que consigo ouvir minha própria respiração. Ele se vira e olha diretamente para mim pela primeira vez no dia. Levante-se, Jane. Não me mexo. Não consigo me mexer. Levante-se. Minhas pernas parecem que vão ceder, mas, de alguma forma, me levanto. 200 rostos se voltam para mim. O lustre acima parece um holofote. Minha mãe me encara com aqueles olhos frios, e o maxilar do meu pai está daquele jeito que significa que o veredito já foi dado. É isso. Este é o momento em que tudo muda, e não há mais para onde correr. As palavras saem da boca do meu pai como um juiz lendo uma sentença. Minha filha tem 16 anos e está grávida. Sua voz ecoa pelo salão, clara e deliberada. Ela trouxe vergonha para esta família. Por um instante, nada acontece. A sala fica congelada, 200 pessoas segurando garfos a meio caminho da boca, taças de champanhe suspensas no ar. Vejo o rosto da senhora Shen se contrair em choque. O Sr. Patterson, do escritório de advocacia do meu pai, recosta-se na cadeira como se tivesse sido empurrado. A mulher de vestido lilás na mesa 7 agarra suas pérolas. Então os sussurros começam, um estrondo baixo que cresce como um trovão. Cabeças se voltam umas para as outras. Mãos cobrem a boca. Vejo celulares saindo dos bolsos, telas se iluminando sob as mesas. Alguém perto do fundo solta um pequeno suspiro. Continuo de pé.
Minhas pernas, de alguma forma, não cederam. Os detalhes se confundem depois disso. Lembro-me da mão de Connor nas minhas costas, me guiando escada acima, um quarto com a porta fechada. Eu dizendo, talvez devêssemos voltar para baixo. Ele dizendo, está tudo bem. Todo mundo faz isso. Você não confia em mim? Eu sem saber como fazer as palavras saírem corretamente, como fazer meu corpo se mover do jeito que eu queria. Tudo acontecendo rápido demais, girando fora de controle enquanto eu estava ali, confusa, assustada e incapaz de parar. Depois, ele me levou para casa e me deu um beijo de boa noite como se nada tivesse mudado. Eu te amo, disse ele. 3 semanas depois, fiz um teste de gravidez no banheiro da Target. 2 linhas rosas. Vomitei no vaso sanitário ali mesmo. Aí liguei para o Connor. Ele atendeu no primeiro toque. Precisamos conversar, eu disse. Ele me encontrou no parque, o mesmo parque onde estou sentada agora, encharcada e tremendo. Quando contei, seu rosto ficou inexpressivo. Tem certeza? Perguntou ele. Tem certeza de que é meu? Foi aí que eu soube que ele não ia me ajudar, não ia ficar ao meu lado, não ia ser o namorado que seguraria minha mão durante tudo isso. Preciso pensar, disse ele. Depois foi embora. Tentei ligar para ele no dia seguinte, a ligação caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem, sem resposta. Na segunda-feira, na escola, ele passou por mim no corredor como se eu não existisse. Na terça-feira, percebi que ele tinha bloqueado meu número. Na quarta-feira, soube que ele tinha contado aos amigos que tínhamos terminado porque eu era louca. Eu estava sozinha, 16 anos, grávida e completamente sozinha. Tentei esconder, usei moletons largos, inventei desculpas sobre estar doente, mas só dá para esconder algo assim por um tempo. Minha mãe encontrou a caixa do teste de gravidez no lixo do meu banheiro há 3 semanas. Ela não gritou, não chorou, apenas ficou parada na porta, segurando a caixa vazia, o rosto completamente inexpressivo. Discutiremos isso mais tarde, disse ela. Depois do casamento da sua irmã. Não vamos estragar o dia especial da Lídia. Pensei que isso significava que eles iriam me ajudar, que resolveríamos tudo juntos, como família, depois do casamento. Fui tão idiota. A chuva está começando a parar. Meu vestido está completamente arruinado, o tecido rosa manchado e esticado. Estou tremendo tanto que mal consigo respirar. Não tenho para onde ir, ninguém para quem ligar. Eu poderia tentar falar com o Connor de novo, mas qual o sentido? Ele fez a escolha dele. Todos fizeram as suas, o que significa que eu tenho que fazer a minha. Eu poderia acabar com isso, poderia encontrar um jeito de interromper a gravidez, acabar com a vergonha, voltar a ser a Jane invisível que não causa problemas. É isso que eles querem, o que eles esperam. Ou eu poderia fugir, desaparecer, mudar de nome, recomeçar em algum lugar distante, onde ninguém me conheça. Ou eu poderia fazer algo completamente diferente. Coloco a mão na barriga, sobre a pequena curva que está se tornando impossível de esconder. Há uma vida ali, uma vida minúscula e inocente que não pediu por nada disso. E sim, estou apavorada. Sim, não tenho ideia do que estou fazendo. Mas não sou nada. Não sou lixo. Não sou o que disseram que eu sou. Eu sobreviverei, sussurro para o parque vazio, para mim mesma, para o bebê. Vou provar que eles estão errados. Meu celular vibra na minha bolsa. Pego com os dedos dormentes, sem esperar nada, mas a tela mostra uma chamada recebida, um número desconhecido. Atendo. Jane, uma voz feminina, mais velha, desconhecida. Aqui é a sua tia Maria. Eu sei o que aconteceu. Venha para este endereço agora. Ela me dá um endereço na zona leste da cidade, um bairro por onde só passei a caminho de outro lugar. 20 minutos de táxi, diz ela, e me avisa que pagará o motorista quando eu chegar. Não questiono como ela conseguiu meu número ou como sabe o que aconteceu. Estou com muito frio, muito cansado, muito quebrado para questionar qualquer coisa. Começo a caminhar em direção à rua principal, com o celular na mão como uma tábua de salvação. O taxista que me pega não faz perguntas. Ele dá uma olhada no meu vestido de madrinha encharcado e na maquiagem arruinada e simplesmente aumenta a temperatura.
O endereço leva a um modesto complexo de apartamentos, 3 andares de tijolos desbotados com escadas externas, nada parecido com o bairro bem cuidado onde cresci. O motorista para no meio-fio e uma mulher já está do lado de fora, segurando um guarda-chuva, mesmo com a chuva tendo parado. Ela apaga o motorista pela janela e se vira para mim. Entre, Jane. Vamos te aquecer. Maria não se parece com meu pai. Ela é pequena e magra, com mechas grisalhas atravessando o cabelo escuro preso em um coque simples. Ela usa jeans e um cardigan, com óculos apoiados no nariz. Mas quando ela sorri para mim, hesitante e triste, vejo algo familiar no formato dos seus olhos. O apartamento dela é pequeno, mas limpo. Uma cozinha compacta se abre para uma sala de estar com um sofá surrado e uma máquina de costura instalada perto da janela. Amostras de tecido estão pregadas em um quadro de cortiça na parede. Livros enfeitam prateleiras improvisadas. O ambiente tem cheiro de lavanda e papel velho. O banheiro é ali, diz ela, apontando para um pequeno corredor. Vou pegar roupas secas para você. Ela me traz uma calça de moletom e uma camisa de flanela, que são grandes demais, mas macias e quentes. Troco de roupa no banheiro e me vejo no espelho. Meu rímel escorreu em listras pretas pelo meu rosto. Meu cabelo está emaranhado e molhado. A garota que me encara parece uma estranha. Quando saio, Maria tem sopa esquentando no fogão, não de lata, mas sopa de verdade, com legumes e macarrão flutuando em caldo dourado. Ela gesticula para que eu me sente à pequena mesa da cozinha. Como você sabia? Pergunto, com a voz rouca. Sua mãe me ligou há 2 horas. Maria coloca a sopa numa tigela e a coloca na minha frente com uma colher. Ela queria ter certeza de que eu sabia que não deveria entrar em contato com você. Disse que você não fazia mais parte da família e que qualquer um que a ajudasse também seria cortado. Então por que você me chamou? Maria se senta à minha frente. Porque eu sabia que eles fariam isso. Fizeram a mesma coisa comigo há 20 anos. A sopa está quente e gostosa. Eu como enquanto ela fala, deixando o calor se espalhar por mim. Eu tinha 32 anos, diz Maria. Apaixonei-me por um homem chamado Thomas. Ele era professor do ensino médio, gentil, inteligente, me fazia rir, mas vinha de uma família da classe trabalhadora. O pai dele era mecânico. A mãe limpava casas. Ela faz uma pausa. Seu avô disse que Thomas não era adequado, disse que eu precisava me casar com alguém que levasse a posição da família. Eles já tinham escolhido um advogado para mim, Harold alguma coisa. Eu o encontrei 2 vezes. O que você fez? Eu recusei. Disse a eles que amava Thomas e que me casaria com ele, independentemente de eles aprovarem ou não. As mãos de Maria envolvem sua própria xícara de chá. Seu avô me disse que eu tinha 24 horas para terminar com Thomas, ou seria deserdada. Achei que ele estava blefando. Fui ao apartamento de Thomas e contei a ele o que aconteceu. Decidimos fugir. Você fez isso? Não. Seu pai apareceu na porta do Thomas na manhã seguinte com 2 amigos da faculdade de Direito. Disseram a Thomas que, se ele não saísse da cidade imediatamente, o prenderiam sob falsas acusações. Arruinariam sua carreira, sua reputação, tudo. Thomas ficou apavorado. Ele foi embora naquela noite. Nunca mais o vi. Larguei a colher. Meu pai fez isso? Seu pai sempre foi filho do seu avô. Ele aprendeu cedo que manter a imagem da família era mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que o amor, mais importante do que a felicidade, certamente mais importante do que as pessoas que atrapalham. A voz de Maria é gentil, mas firme. Depois que Thomas foi embora, recusei-me a casar com o advogado, então me declararam uma mancha na família. Me cortaram completamente. Não falo com seu pai há 18 anos, e com sua mãe talvez 2 vezes nesse tempo todo. Como você sobreviveu? Aprendi a costurar com minha avó. Comecei a aceitar ajustes, a fazer vestidos para as pessoas. Não era muito, mas era meu. Construí uma vida nos meus próprios termos, sem eles. Ela estende o braço sobre a mesa e cobre minha mão com a dela. Não foi fácil, Jane.
Houve noites em que comi lamen no jantar porque era tudo que eu podia pagar, vezes em que pensei em desistir, me desculpar, implorar para que me aceitassem de volta. Mas não aceitei, e estou feliz por não ter aceitado. Na manhã seguinte, acordo com Maria sacudindo meu ombro de leve. Jane, chegou uma coisa para você. Ela me entrega um envelope, um papel caro, com o logotipo do escritório de advocacia do meu pai no canto, meu nome escrito com a caligrafia precisa dele. Maria deve ter lhe dado o endereço. Dentro, há uma única folha de papel timbrado e um cheque. A carta é breve. Jane, o que aconteceu no casamento foi lamentável, mas necessário. Você não nos deixou escolha. No entanto, não somos desprovidos de compaixão. O cheque anexo é de $5.000. Deve ser mais do que suficiente para lidar com sua situação discretamente. Depois que isso for resolvido, esperamos que você saia da cidade. Existem comunidades onde ninguém a conhece, onde você pode recomeçar sem o fardo do seu erro a perseguindo. Se você optar por ignorar esta oferta, se tentar entrar em contato conosco ou falar com alguém sobre assuntos familiares, você se arrependerá. Temos recursos que você não pode imaginar. Protegemos a reputação desta família por 3 gerações e não permitiremos que você a destrua. Faça a escolha certa, pai. O cheque é em dinheiro, a linha do valor está em branco, pague na ordem do que custar para pagar você. Algo quente e cortante me invade o peito. Releio a carta, lide com a sua situação. Seu erro. Faça a escolha certa. Exatamente como disseram a minha mãe há 30 anos. Levanto-me e vou até a cozinha. Maria está fazendo café, mas para ao ver minha cara. O que dizia? Em vez de responder, rasgo o cheque ao meio, depois ao meio novamente, e novamente. Continuo rasgando até virar confete nas minhas mãos. Deixo os pedaços caírem na mesa da cozinha como neve. Jane, diz Maria cuidadosamente, foi muito dinheiro. Eu não me importo. Não vou deixar que apaguem este bebê como apagaram o da minha mãe. Não vou deixar que me paguem para desaparecer. Não vou deixar que vençam. Minha voz está trêmula, mas firme. Isso acaba comigo. O ciclo acaba comigo. Maria olha para o cheque rasgado e depois para mim. Sua expressão é difícil de interpretar. Seu pai não vai aceitar isso bem. Aquela carta foi uma ameaça, Jane. Quando você a rejeitar, haverá consequências. Que haja consequências. Não tenho mais medo dele. Talvez devesse. A voz de Maria se reduz a quase um sussurro. Seu pai está com medo de que você fale, com medo de que as pessoas descubram o passado da sua mãe, com medo de que a imagem familiar perfeita que ele passou a vida inteira construindo se desfaça. E pessoas com medo são perigosas. Precisamos ter muito, muito cuidado. Naquela noite, fico acordada no sofá-cama da Maria, olhando para o teto. Minha mão repousa na barriga, sentindo a pequena curva que está crescendo ali. Em alguns meses, esta será uma pessoa, um ser humano completo que dependerá de mim para tudo. Tenho 16 anos. Não tenho diploma do ensino médio. Não tenho dinheiro, nem emprego, nem a mínima ideia do que estou fazendo. Mas de uma coisa tenho certeza absoluta. De manhã, encontro Maria à mesa da cozinha com seu café e uma pilha de amostras de tecido. Ela me olha quando entro com um olhar interrogativo. Vou ter esse bebê, digo. Maria pousa a xícara lentamente. Tem certeza? Não há julgamentos de forma alguma, Jane. A escolha é sua. Tenho certeza. Não vou deixar que apaguem esta vida como apagaram o bebê da minha mãe. Não vou dar esse poder a eles. Vai ser mais difícil do que você imagina ser mãe solteira na sua idade, sem nenhum sistema de apoio além de mim e deste apartamento minúsculo. Eu sei, mas não estou fazendo isso por nobreza ou para provar algo. Estou fazendo isso porque é a escolha certa para mim. Sento-me em frente a ela. Preciso encontrar um emprego de verdade que pague. Maria concorda. Tenho alguns contatos, pessoas que talvez estejam dispostas a te contratar sem fazer muitas perguntas. Mas, Jane, você precisa entender o que está enfrentando: trabalho braçal, longas horas, exaustão. Você vai trabalhar até o dia do parto. Então é isso que eu vou fazer?
Ela estende a mão sobre a mesa e aperta a minha. Tudo bem. Vamos começar. A semana seguinte é uma correria de preencher formulários e entrevistas para empregos que não exigem diploma. Rosa, amiga de Maria, gerencia um restaurante na Zona Leste e concorda em me contratar como garçonete. O salário é o mínimo mais gorjetas, e os turnos são brutais, mas eu aceito. Também encontro trabalho de fim de semana limpando casas por meio de um serviço que paga em dinheiro por baixo dos panos. Em 2 semanas, estou trabalhando 6 dias por semana, às vezes em turnos duplos. Me despeço formalmente da Riverside High. A orientadora educacional liga para o apartamento de Maria, preocupada, perguntando se está tudo bem em casa. Maria diz a ela que estou lidando com problemas familiares e buscando meu diploma de ensino médio por conta própria. A orientadora parece cética, mas não há nada que ela possa fazer. Ainda sou menor de idade, mas com Maria atuando como minha tutora e eu saindo voluntariamente, eles não podem me obrigar a voltar. O trabalho é exatamente tão duro quanto Maria avisou. Meus pés doem de ficar em pé o dia todo. Minhas costas doem de me curvar sobre mesas e esfregar o chão. Chego em casa todas as noites tão cansada que mal consigo pensar. Mas a cada 2 semanas, deposito meu salário e minhas gorjetas em dinheiro em uma nova conta bancária que Maria me ajudou a abrir. O saldo cresce lentamente, $60, depois $100, depois $200. Maria me ensina coisas à noite, como fazer bainha de calças e consertar costuras rasgadas para que minhas roupas de trabalho durem mais, como preparar refeições que custam quase nada, mas que te saciam, como economizar até o último centavo. Essas são habilidades de sobrevivência, ela me diz. Coisas que não te ensinam na escola, mas que você precisa saber para ter sucesso neste mundo. Também me matriculo em um programa online de GED. Depois dos meus turnos, depois de ajudar Maria com suas tarefas de costura, sento-me à mesa da cozinha dela com livros didáticos emprestados e faço provas práticas, matemática, ciências, história, inglês. Meu cérebro está nebuloso de exaustão, mas sigo em frente. Preciso terminar isso. Preciso provar que não sou o fracasso que pensam que sou. Na minha primeira consulta pré-natal na clínica gratuita, a enfermeira pergunta se tenho apoio familiar. Digo que não. Ela me lança um olhar de pena que me dá arrepios, mas também me entrega panfletos sobre o WIC, Assistência Alimentar e Programas para Mães Adolescentes. Levo todos. Orgulho não alimenta um bebê. Naquela noite, começo um diário não para mim, mas para o bebê. Escrevo na primeira página, com letras miúdas: você saberá como sua mãe lutou. Você saberá que foi querida, que valeu a pena lutar por você. Que o amor não depende de onde você vem, mas do que você está disposta a fazer pelas pessoas que importam. As semanas viram meses. Setembro vira outubro. Minha barriga fica mais gordinha. Preciso comprar uniformes de trabalho maiores. Alguns clientes habituais do restaurante notam e começam a dar gorjetas maiores. Uma senhora idosa chamada Senhora Walker, que vem toda terça-feira de manhã, começa a perguntar por mim, a se certificar de que estou comendo o suficiente e a me pedir para sentar nos períodos de menor movimento. Certa noite, no final de outubro, estou deitada no sofá-cama, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez. É estranho, maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, pequenas vibrações sob minhas costelas, como asas de borboleta. Coloco a mão sobre o local e fecho os olhos. Você será a prova de força, sussurro, não a vergonha que dizem que você é. Você será a prova de que eu sobrevivi, de que nós sobrevivemos. Um dia, eles verão o quanto estavam errados sobre nós. Ouço um som suave vindo da porta. Maria está parada ali, de roupão, me observando. Não sei há quanto tempo ela está ali. Conversando com o bebê, pergunta ela gentilmente. Fazendo promessas. Ela se aproxima e se senta na beirada do sofá-cama. Jane, eu entendo a raiva. Eu vivi com ela por anos. Mas tome cuidado para que a vingança não se torne seu objetivo. Provar que eles estão errados é bom, mas não deixe que toda a sua vida gire em torno deles. Não lhes dê tanto poder. Eu não estou. Estou fazendo isso por mim, por este bebê. Ótimo. Porque vingança é um consolo frio. Viver bem, construir algo real, é isso que importa. Essa é a verdadeira maneira de vencer.
Concordo com a cabeça, mas parte de mim ainda se apega à raiva, se apega à imagem dos rostos dos meus pais quando me virem prosperando apesar de tudo que fizeram, quando virem esse bebê que queriam apagar crescendo saudável e amado. Minha cabeça está girando quando chega às 9 horas, mas é uma boa rotação, como se meu cérebro estivesse acordando depois de um sono. Mesmo horário na quarta-feira, diz a senhora Walker quando estou saindo. E Jane, traga seu material de estudo para o GED. Vamos trabalhar nisso também. Ao longo dos meses seguintes, uma rotina se desenvolve: turnos de jantar durante o dia, o escritório da senhora Walker 3 noites por semana, estudar até tarde da noite no apartamento da Maria. Minha vida se transforma em trabalho e aprendizado, aprendizado e trabalho. Minha barriga cresce. Minhas costas doem. Mas algo mais também está crescendo: conhecimento, capacidade, a sensação de que estou construindo algo. A senhora Walker me ensina sobre margens de lucro e análise de ponto de equilíbrio, sobre como ler contratos e identificar cláusulas injustas, sobre leis trabalhistas e direitos trabalhistas. Ela me faz praticar a criação de orçamentos e a projeção de despesas. Ela me mostra como as empresas fracassam e como prosperam. Você tem uma cabeça boa para isso, ela me diz uma noite. Você enxerga padrões rapidamente, faz perguntas inteligentes. Isso é raro. Quero ter meu próprio negócio um dia, admito. Quero ter sucesso suficiente para que ninguém nunca mais possa me controlar. Então você vai conseguir. Mas sucesso não é só dinheiro, Jane. É segurança, independência, opções, a capacidade de fazer escolhas nos seus próprios termos. Ela fecha o livro Razão que estávamos revisando. Sua família tentou tirar isso de você. Não deixe que eles façam isso. Não deixe ninguém. Em abril, faço o exame GED na faculdade comunitária. Estudei por meses, fazendo simulados com a ajuda da senhora Walker. Quando os resultados saíram, 3 semanas depois, eu havia passado, não apenas passado, mas pontuado no 90º percentil. Maria emoldura o certificado e o pendura na sala de estar. Primeiro passo, diz ela, o primeiro de muitos. Concordo. É uma sexta-feira à noite no final de abril quando termino o trabalho na casa da senhora Walker. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Estou grávida de 7 meses, me movendo lentamente, com uma mão sempre na lombar. Caminho pela entrada da garagem dela em direção ao ponto de ônibus a 2 quadras de distância. Um carro para ao meu lado, um sedã azul escuro. A janela se abre e meu corpo inteiro gela. Connor, Mark, meu ex-namorado que desapareceu quando eu mais precisei dele. Ele parece mais velho, embora tenha apenas 1 ano. Seu cabelo está mais curto. Ele está usando uma camisa social, como se tivesse um lugar importante para ir. Jane, ele diz, precisamos conversar. Não tenho nada a lhe dizer. Seu pai me enviou. As palavras me paralisam. Viro-me para encará-lo de frente. O que você acabou de dizer? Seu pai. Ele entrou em contato comigo semana passada. Pediu para eu entregar um recado. A expressão de Mark é cuidadosa, calculada. Não há culpa em seus olhos, nem remorso, apenas um propósito frio. Entre no carro. Vamos conversar em algum lugar privado. Não vou entrar em nenhum carro com você. Então eu digo aqui. Ele está disposto a te fazer uma oferta melhor do que da última vez. Ele quer resolver isso antes do bebê nascer. Ele está preparado para ser muito generoso. Olho para Mark, olho para ele de verdade, e de repente entendo. Não se trata de ele querer se reconectar ou assumir responsabilidades. É uma transação. Meu pai o está usando como mensageiro porque não quer sujar as próprias mãos. Diga ao meu pai, digo devagar e claramente, que não estou interessada em nenhuma oferta. Diga a ele que vou ficar com o meu bebê e que, se ele mandar você ou qualquer outra pessoa para perto de mim novamente, entrarei com uma ordem de restrição. A expressão de Mark endurece. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi confiar em você. Eu me viro e começo a me afastar. Ele não vai parar, Jane, Mark grita atrás de mim. Ele vai continuar tentando até você cooperar. Você não pode vencê-lo.
Não olho para trás, mas minhas mãos tremem enquanto espero o ônibus, e não consigo parar de pensar naquelas palavras: ele não vai parar. Não durmo naquela noite. Deito no sofá-cama de Maria, repetindo as palavras de Mark sem parar: seu pai me mandou. Ele não vai parar. Minha mão repousa protetoramente sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer sob a palma da mão. Cada chute me lembra do que está em jogo. Na manhã seguinte, no restaurante, estou servindo café no piloto automático quando Mark entra. Ele se senta no balcão, bem em frente à minha mesa. A outra garçonete, Rosa, me lança um olhar interrogativo, mas eu balanço a cabeça. Eu consigo lidar com isso. O que você quer? Pergunto, sem me dar ao trabalho de pegar meu bloco de pedidos. Só um café e 5 minutos do seu tempo. Ele cruza as mãos sobre o balcão. Olha, eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar. A maneira como lidei com as coisas ano passado foi covarde. Você bloqueou meu número e fingiu que eu não existia. Eu tinha 17 anos e estava com medo. Mas cresci desde então. Quero fazer a coisa certa agora. A coisa certa, ou a coisa que meu pai está te pagando para fazer? Mark cerra os dentes. Ele entrou em contato comigo há 3 semanas, me encontrou através dos meus pais de alguma forma. Me ofereceu $5.000 para te convencer a colocar o bebê para adoção. Eu disse que não. Mas aí comecei a pensar, talvez ele tivesse razão. Você tem 16 anos, Jane. Está se matando de trabalhar. Está morando no apartamento minúsculo da sua tia. É essa mesma vida que você quer para uma criança? Essa decisão não é sua. Na verdade, legalmente, eu sou o pai. Eu tenho direitos. Algo frio se instala no meu peito. Você está me ameaçando? Estou dizendo que talvez devêssemos considerar todas as opções. A adoção poderia dar a esse bebê um lar de verdade, 2 pais, estabilidade, recursos. Quer dizer que isso resolveria o seu problema e deixaria meu pai feliz? Quer dizer, pode ser o melhor para todos. Ele se inclina para frente. Mas se você não considerar a possibilidade voluntariamente, tenho outras opções. Eu poderia entrar com um pedido de guarda, provar que você é uma mãe inadequada, uma adolescente de 16 anos que abandonou a escola, trabalha em 2 empregos, sem endereço fixo, sem apoio familiar. A cafeteira na minha mão treme. Você abandonou esse bebê antes mesmo de ele nascer. Você não pode bancar o pai preocupado agora. Prove. Prove que eu te abandonei. Tenho as mensagens de texto. Tenho o registro de chamadas mostrando que você bloqueou meu número. Tenho testemunhas que viram você me ignorar na escola. A expressão de Mark muda, ele claramente não esperava por isso. Isso pode ser tirado do contexto. Me ponha à prova. Me leve ao tribunal. Veja o que acontece quando o juiz ouvir que você desapareceu no momento em que eu lhe contei que estava grávida, que você só voltou agora porque meu pai está te manipulando. Largo a cafeteira antes de deixá-la cair. Você não é o pai que este bebê precisa. Você é apenas mais uma pessoa que vê esta criança como um problema a ser resolvido. Jane, saia e não volte mais. Ele se levanta lentamente. Por um momento, acho que ele vai discutir, mas algo na minha cara deve convencê-lo do contrário. Ele deixa uma nota de $5 no balcão e sai. Observo-o pela janela enquanto ele entra no carro. Ele fica ali sentado por 1 minuto, com o telefone no ouvido, provavelmente relatando ao meu pai, provavelmente explicando que a missão falhou. 3 dias depois, estou dobrando roupa no apartamento da Maria quando ela chega da loja de tecidos, parecendo abalada. Ela pousa as sacolas de compras e senta-se pesadamente à mesa da cozinha. Encontrei a Patrícia Davis hoje, diz ela. Você se lembra dela? Ela morava no meu antigo prédio. Devo? Ela estava no casamento da Lídia. Começamos a conversar e Maria se cala, com o rosto preocupado. O que ela disse? Ela me contou algo que eu gostaria de não saber sobre a sua irmã. Maria olha para mim. A Patrícia estava na casa dos seus pais na semana anterior ao casamento. Ela estava ajudando sua mãe com a decoração. Ela ouviu seus pais falando sobre você, sobre o plano deles de anunciar sua gravidez na recepção.
Minhas mãos param de se mover. O cesto de roupa suja escorrega das minhas mãos, e as roupas se espalham pelo chão. Lídia sabia. Patrícia disse que Lídia estava lá. Ela ouviu sua irmã implorando para que não fizessem isso no casamento, pedindo para esperarem até depois, ao meio-dia. Estou em pânico. Ligo para a polícia. Ela está desaparecida há 5 horas. O despachante diz: precisamos de 48 horas antes de podermos registrar um boletim de ocorrência. Ela nunca iria embora assim. Tem alguma coisa errada. Senhora, entendo a sua preocupação, mas a maioria dos adultos desaparecidos retorna por conta própria em 1 ou 2 dias. Se ela não voltar até sábado de manhã, ligue para nós novamente. Passei os 2 dias seguintes mal conseguindo funcionar. Não consigo comer, não consigo dormir, exceto quando Daniel dorme. Ligo para hospitais. Ando pela vizinhança, perguntando se alguém a viu. Ninguém. Sábado de manhã, às 9 horas, 2 policiais batem à porta. Seus rostos me dizem tudo antes mesmo de falarem. Você é Jane Mitchell? Sim. Precisamos falar com você sobre Maria Castiano. Disseram-me que ela sofreu um acidente de carro, uma colisão entre 2 veículos na rodovia 47, a cerca de 48 quilômetros da cidade. O carro dela saiu da estrada e bateu em uma árvore. Ela morreu instantaneamente. Lamentam muito a minha perda. Fico ali, segurando Daniel, tentando processar as palavras. Maria está morta, a única pessoa que esteve ao meu lado, a única família de verdade que eu tinha, se foi. O funeral é 4 dias depois. Não há quase ninguém lá, algumas clientes de costura de Maria, a senhora Walker, Rosa do restaurante. Só isso. Nenhuma família. Meu pai certamente não vem. Nem Lídia. Estou ao lado do túmulo, segurando Daniel, observando o caixão ser baixado ao chão. O padre diz algo sobre a misericórdia de Deus e o descanso eterno, mas não estou ouvindo. Estou olhando para a cópia da certidão de óbito que a funerária me deu. Rota 47, uma estrada rural, mal conservada, propensa a acidentes. Mas Maria me contou uma vez que nunca dirigiu por aquela rota, que era muito perigosa e sinuosa. Ela sempre pegava a rodovia 12 quando saía da cidade, mesmo que isso acrescentasse 15 minutos. Então, por que ela estava na rota 47? Olho para Daniel, dormindo em meus braços, e depois para o túmulo. Maria me avisou: seu pai está com medo. Pessoas com medo são perigosas. Minhas mãos começam a tremer. Não foi um acidente. Não consigo deixar passar. A polícia encerrou o caso em 1 semana, acidente envolvendo apenas um veículo, chuva, erro do motorista. Não encontraram nenhuma evidência de crime, nenhum sinal de outro veículo, nenhuma testemunha, apenas o carro de Maria bateu em uma árvore em uma estrada que ela jurou que nunca dirigiria. Passo a soneca do Daniel pesquisando online qualquer coisa sobre aquele trecho da Rota 47. Encontro outros 3 acidentes fatais lá nos últimos 5 anos, todos com mau tempo. A estrada faz uma curva fechada e não há guarda-corpo. É um perigo conhecido. O jornal local publicou artigos pedindo melhores medidas de segurança. Talvez eu esteja enganado. Talvez Maria estivesse pegando um atalho naquele dia. Talvez eu esteja tão paranoico por meses me sentindo vigiado que esteja vendo conspiração onde só há tragédia. Mas não consigo me livrar da lembrança daquele telefonema: seu pai está com medo. Pessoas assustadas são perigosas. Examino os pertences de Maria, separando lentamente o que manter e o que doar. No armário dela, escondido atrás de caixas de amostras de tecido, encontro uma pequena pilha de correspondências que ela nunca conseguiu arquivar, contas, a maioria, alguns catálogos e um cartão postal. A imagem na capa é uma praia da Califórnia ao pôr do sol. Viro a foto. Sem assinatura, sem endereço de retorno, apenas um carimbo postal de San Diego, datado de 2 semanas antes da morte de Maria, e uma única frase escrita à mão que não reconheço: ainda aqui, ainda observando. Fiquei inseguros. Fico olhando para aquele cartão postal por um longo tempo. Quem o enviou? Por que alguém na Califórnia estaria dizendo para Maria ficar em segurança? Acrescento a pequena pilha de coisas que estou guardando, com as perguntas se multiplicando em minha mente.
O advogado de Maria, um homem de aparência cansada chamado Sr. Shen, me chama ao seu escritório 3 semanas após o funeral. Ele explica que o testamento de Maria é simples. O apartamento vai para mim, junto com sua conta poupança. Não é muito, talvez $8.000, mas é mais dinheiro do que eu já tive, o suficiente para sobreviver por alguns meses, se eu tomar cuidado. Só mais uma coisa, diz o Sr. Shen. Ele desliza uma caixa de papelão sobre a mesa. A senhora Castellano deixou instruções específicas para que esta caixa fosse entregue a você, sem ser aberta. Ela atualizou o testamento há 6 meses para incluir essa cláusula. A caixa está lacrada com fita adesiva, com meu nome escrito na parte superior com a letra caprichada da Maria. Abaixo, 3 palavras: abra quando precisar. Espero até Daniel dormir naquela noite antes de abri-lo. Lá dentro, há pastas cuidadosamente organizadas e etiquetadas. A primeira contém cópias de cartas antigas da família, incluindo a que meu pai escreveu para Maria sobre o aborto da minha mãe. A segunda contém documentos financeiros, extratos bancários e recibos de 20 anos atrás. A terceira está etiquetada como a Robert Mitchell com a letra de Maria, o nome do meu pai. Abro a pasta com as mãos trêmulas. Dentro, há fotocópias de contratos, e-mails impressos e anotações manuscritas com a letra de Maria. Ela está documentando algo, rastreando algo, anotações sobre negócios que deram errado, sobre clientes que registraram reclamações, sobre dinheiro que se movimentou de forma suspeita. No fundo da pasta, há um bilhete em um post-it amarelo. Ele não é tão cuidadoso quanto pensa. As evidências estão aí, se você souber onde procurar. Maria estava construindo um caso contra meu pai. E agora ela está morta. Fecho a caixa e a escondo no fundo do armário, atrás dos casacos de inverno. Ainda não. Ainda não estou pronta. Mas um dia, quando eu estiver forte o suficiente, quando tiver os recursos e o conhecimento, usarei isso. 2 meses depois, a senhora Walker me chamou em seu escritório com um pedido inusitado. Tenho um amigo que administra um pequeno escritório de advocacia no centro da cidade, o Sterling & Associates. Eles precisam de uma secretária, e eu a recomendei. Senhora Walker, eu não sei nada sobre trabalhar em um escritório de advocacia. Você sabe mais do que pensa. Entende documentos financeiros. Sabe organizar arquivos. É discreta e confiável. Isso representa 90% do trabalho. Ela me entrega um cartão de visita. O salário é melhor que o do restaurante, $12 por hora, em período integral, com benefícios após 90 dias. Jane, você não pode ser garçonete para sempre. Esta é uma oportunidade real. A entrevista é com o próprio Sr. Sterling, um homem de cerca de 60 anos, olhos gentis e terno amarrotado. Seu escritório está abarrotado de arquivos de processos e livros de direito. Quando entro com Daniel em um carrinho, ele nem pestaneja. A senhora Walker fala muito bem de você, diz ele. Mas preciso perguntar, você tem creche? Estou trabalhando nisso, senhor. Tenho um vizinho que talvez possa ajudar durante o dia. Ótimo. Somos uma empresa pequena, só eu, 2 associados e um assistente jurídico. Precisamos de alguém que nos mantenha organizados, atenda os telefones e cuide da entrada de clientes. Não é um trabalho glamouroso, mas é estável. Ele me olha atentamente. Vejo que você listou seu nome completo no requerimento, Jane Catherine Mitchell. Você atende pelo nome de Jane? Sim, senhor. Ótimo. Quando você pode começar? Começo na segunda-feira seguinte. A vizinha, a senhora Shen, que mora no fim do corredor, concorda em cuidar do Daniel por $40 por semana. É mais do que eu posso pagar, mas vou dar um jeito. O escritório é pequeno e movimentado. O Sr. Sterling lida principalmente com casos de danos pessoais, com algumas áreas de direito de família e planejamento patrimonial. Os associados são jovens e sobrecarregados. Meu trabalho é manter a bagunça organizada, arquivando, telefonando, garantindo que os documentos sejam protocolados no tribunal dentro do prazo. É uma tarefa exaustiva no começo, mas aprendo rápido. O que não conto a ninguém é que reconheço um dos nomes de escritórios em nosso banco de dados de clientes, Henderson & Associates, o escritório do meu pai. Eles colaboraram com a Sterling & Associates em vários casos ao longo dos anos.
Os arquivos são antigos, de antes de eu nascer, mas ver aquele papel timbrado familiar me dá um frio na barriga. Começo a prestar atenção às fofocas do escritório. Os associados falam livremente ao meu redor, como se eu fosse um móvel. Aprendo quais escritórios têm boa reputação e quais economizam. Aprendo sobre juízes e suas peculiaridades. Olho ao redor do pequeno apartamento de Maria, para a mochila de Daniel perto da porta, para a pilha de contas no balcão da cozinha, para a vida que construí do nada. É isso aí, a oportunidade pela qual venho trabalhando há 15 anos. Sim, eu digo. Vamos nos encontrar. A parceria com Margarete Chen e seu colega David Torres muda tudo. Chamamos a empresa de MCT Consulting. E, nos primeiros 3 anos, trabalhamos mais arduamente do que eu jamais trabalhei na vida. Margarete cuida do relacionamento com os clientes. David gerencia as operações. E eu faço o que sei fazer de melhor: analisar sistemas financeiros e encontrar as ineficiências, os riscos e as oportunidades que outros perdem. Começamos com pequenas empresas, do tipo que não podem pagar as grandes empresas, um restaurante familiar preocupado com o fluxo de caixa, uma dona de boutique tentando entender por que seus lucros estão diminuindo, um empreiteiro que precisa de ajuda para licitar projetos municipais. A notícia se espalha. Somos detalhistas. Somos honestos. Não cobramos demais. Quando Daniel completa 13 anos, nosso pequeno escritório já não comporta mais e nos mudamos para uma suíte de luxo no centro da cidade. Contratamos nossos primeiros funcionários, depois o segundo e o terceiro. Finalmente termino meu bacharelado em administração de empresas, tendo aulas online tarde da noite, depois que Daniel vai dormir. O diploma está pendurado na parede do meu escritório, ao lado do meu diploma de associado e do meu certificado de conclusão do ensino médio, uma linha do tempo de sobrevivência. Daniel se orgulha de mim, com aquele seu jeito tranquilo. Ele tem 13 anos agora, é alto e magro, tem o meu cabelo escuro e uma seriedade que o faz parecer mais velho do que é. Ele ainda tira nota máxima, ainda lê livros sobre física e filosofia que eu mal consigo entender. Nos fins de semana, ele vem ao escritório e faz a lição de casa na sala de conferências enquanto eu coloco os arquivos dos clientes em dia. Às vezes, olho para cima e o pego me observando trabalhar, e me pergunto o que ele está pensando, se é orgulhoso, se entende para que serve tudo isso. O pedido de licitação chega numa terça-feira de manhã. Margarete deixa a pasta na minha mesa com um sorriso. Grande. Contrato municipal para serviços de consultoria financeira. A cidade quer alguém para revisar os orçamentos dos departamentos e recomendar melhorias de eficiência. Pode valer $200 mil se conseguirmos. Folheio os requisitos. É exatamente o tipo de trabalho que estamos construindo, complexo o suficiente para ser desafiador, visível o suficiente para aumentar nossa visibilidade, lucrativo o suficiente para nos permitir expandir. Quem mais está dando lances? Pergunto. Margarete recita 3 nomes. O último faz minha xícara de café congelar a meio caminho dos lábios. Henderson & Associates, o escritório de advocacia. Eles fazem consultoria paralelamente, assessoria financeira, revisão de contratos, esse tipo de coisa. Por quê? Coloquei a xícara na mesa com cuidado. Henderson & Associates, a firma do meu pai, o lugar onde eu arquivava documentos quando era secretária aos 17 anos, aprendendo o ofício escondido à vista de todos. Não penso neles há anos. Não me permito pensar neles. Por nada, minto. Só estou surpreso que estejam se ramificando em consultoria municipal. Naquela noite, tiro a caixa de Maria do fundo do meu armário, onde está guardada há 13 anos. Os documentos lá dentro estão amarelados, mas as informações ainda são válidas, anotações sobre as práticas comerciais questionáveis do meu pai, cópias de reclamações que foram resolvidas discretamente, evidências das irregularidades financeiras que a Sterling & Associates vinha investigando anos atrás. Tenho acrescentado mais ao longo dos anos, recortando notícias sobre a Henderson & Associates, acompanhando seus casos, observando à distância. O escritório do meu pai está em dificuldades. Posso ver isso nos registros públicos, nos autos do processo e nos tipos de casos que eles estão aceitando agora, casos desesperados, casos pequenos, não o trabalho prestigioso que costumavam fazer. Ele tem 60 anos agora, está semi-aposentado, de acordo com o site da empresa, mas ainda é listado como sócio sênior e ainda comanda as coisas nos bastidores. Eu poderia deixar isso de lado,
poderia me concentrar em vencer a licitação por mérito e ignorar o fato de que a empresa do meu pai está concorrendo. Mas algo que Maria me disse anos atrás continua ecoando na minha cabeça: viver bem é a verdadeira vingança. E se viver bem incluir vencê-lo em seu próprio jogo? Passo as 2 semanas seguintes elaborando a proposta perfeita. Margaret e David contribuem com suas sessões, mas a análise financeira é toda minha. Sei exatamente o que a cidade precisa porque estudei seus orçamentos, participei de reuniões públicas e li anos de relatórios de auditoria. Sei onde eles estão gastando demais e onde estão deixando dinheiro na mesa. Sei como economizar milhões para eles sem cortar serviços essenciais. Também conheço as fraquezas do meu pai. Ele é antiquado. Ele confia em relacionamentos e reputação em vez de inovação. Suas propostas são sempre sólidas, mas nunca criativas. Ele oferece competência, mas nós oferecemos transformação. Quando enviamos a proposta, uso meu nome legal completo em todos os documentos: Jane Catherine Mitchell, sócia da MCT Consulting, não o apelido que ele reconheceria, não a garota de 16 anos quebrada que ele jogou fora, apenas mais uma empresária competindo por um contrato. 3 semanas depois, Margaret recebe a ligação. Nós vencemos. A comemoração no escritório é barulhenta e alegre. David abre champanhe. Nossos funcionários comemoram. Margaret me abraça e diz: este é o avanço que precisávamos, a prova de que podemos competir com as empresas estabelecidas. Sorriu, agradeço a todos e finjo que se trata apenas de negócios. Mas naquela noite, sozinha no meu apartamento, depois que Daniel foi dormir, sento-me à mesa da cozinha e me permito sentir. Eu o derrotei não com truques ou sabotagem, mas sendo melhor, construindo algo real e conquistando essa vitória de forma justa. Deveria ser uma sensação de triunfo. Em vez disso, parece o começo de algo que não posso voltar atrás. Meu telefone vibra com uma notificação por e-mail logo depois da meia-noite, remetente desconhecido, sem assunto. Quase apago, mas a curiosidade vence. O e-mail é breve: Senhora Mitchell, a senhora não me conhece, mas temos interesse mútuo em ver a justiça feita. Seus pais estão desesperados. A empresa deles está à beira da falência. Robert Mitchell fez alguns investimentos muito ruins no ano passado, e as consequências estão chegando. Se a senhora quer vingança, agora é a hora. Em anexo, você encontrará a documentação da situação financeira deles. Use-a com sabedoria. Fico olhando para a tela por um longo momento antes de abrir o anexo. É um relatório financeiro detalhado: ativos, passivos, fluxo de caixa, projeções. A empresa do meu pai está pior do que eu imaginava. Eles estão há 3 meses da falência. O prédio que eles possuem está hipotecado até o limite. Seus maiores clientes foram embora. Eles estão se afogando. E alguém quer que eu saiba. Não reconheço o endereço de e-mail, não sei quem enviou ou por quê. Mas, enquanto leio os documentos, minhas mãos começam a tremer. Isso não é apenas inteligência empresarial. É munição, do tipo que pode destruir o que resta do legado do meu pai. Tudo o que preciso fazer é usá-lo. Passei 3 dias analisando os documentos financeiros daquele e-mail anônimo. O projeto imobiliário se chama Riverside Commons, um empreendimento de uso misto na Zona Leste que está em obras há 2 anos. A empresa do meu pai não está apenas prestando consultoria, eles estão investindo pesado. Ele investiu dinheiro pessoal, convenceu vários clientes a investir e usou o prédio da empresa como garantia para empréstimos adicionais. É o tipo de aposta all-in que pode te salvar ou te destruir. O projeto deveria estar no papel: localização privilegiada perto da nova estação de VLT, unidades residenciais, espaço comercial e escritórios. A construtora, a Nortar Properties, tem um histórico razoável. Mas, à medida que analiso os documentos com mais detalhes, começo a perceber falhas. O estudo de impacto ambiental foi feito às pressas. Os relatórios de solo mostram contaminação que não foi devidamente divulgada. Os valores de aluguel projetados são baseados em dados de mercado anteriores à recessão que atingiu nossa região. E, o mais contundente, o financiamento da Nortar depende de um grande inquilino âncora que entrou com um pedido de recuperação judicial no mês passado. Este projeto vai fracassar. A única questão é quando. Eu poderia avisá-lo, poderia enviar uma denúncia anônima sugerindo que ele saísse antes que o prédio desabasse.
Seria a atitude mais misericordiosa a tomar. Mas não é misericórdia que estou sentindo agora. Em vez disso, faço minha pesquisa. Extraio licenças e relatórios ambientais de registros públicos. Encontro o pedido de falência do inquilino âncora. Compilo tudo em um resumo claro e factual, e o envio para 3 pessoas, um repórter. Não, mas vamos mesmo assim. O clube de campo parece exatamente o mesmo gramado bem cuidado, a mesma fonte na frente, o mesmo lustre de cristal visível através das janelas altas. Entramos no momento em que a recepção começa, os convidados se acomodando em seus lugares, o champanhe sendo servido. No momento em que entramos no salão, eu sinto o reconhecimento percorrendo a multidão como uma onda. Cabeças se viram. Conversas param no meio da frase. Veja a senhora Henderson, 15 anos mais velha, mas ainda com a mesma expressão de desaprovação escandalizada. O senhor Patterson, da firma do meu pai, com uma expressão chocada. Uma dúzia de outros rostos que me lembro daquela noite, todos me encarando. Daniel pega minha mão. Estou aqui, mãe. Encontramos lugares em uma mesa perto do fundo. Ninguém fala conosco. Os sussurros começam imediatamente, espalhando-se de mesa em mesa. Lídia está de pé à mesa principal, com seu vestido marfim, e quando me vê, seu rosto fica completamente branco. Seu novo marido, Dr. Shen, se inclina para perguntar se ela está bem. Na mesa principal da família, meus pais estão paralisados. O rosto do meu pai fica vermelho. Minha mãe agarra a borda da mesa como se fosse cair. Os discursos começam. O padrinho conta a história de como o Dr. Shen e Lídia se conheceram em um evento beneficente para o hospital. A madrinha fala sobre a resiliência de Lídia em momentos difíceis. Então o mestre de cerimônias, um jovem de voz alegre, pergunta: alguém mais quer dizer algumas palavras para parabenizar os noivos? Silêncio. Ninguém se move. Eu me levanto. A sala fica completamente silenciosa. Daniel está de pé ao meu lado, com a mão ainda na minha. Caminhamos até a frente da sala, passando por mesas cheias de pessoas que me viram ser destruída neste mesmo prédio 15 anos atrás. O mestre de cerimônias parece inseguro, mas me entrega o microfone. Olho para a plateia, para o rosto horrorizado da minha mãe, para o meu pai começando a se levantar da cadeira, para Lídia, parada ali, com seu vestido branco, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. 15 anos atrás, começo, com a voz firme e clara, em um casamento como este, fui humilhada publicamente. Eu tinha 16 anos e estava grávida, e meus pais ficaram na frente de 200 convidados e me chamaram de lixo. Disseram para eu sair, que eu não tinha lugar na casa deles nem nesta família. Meu pai já está de pé. Você não tem o direito de. Não estou aqui por vingança, continuo, falando por cima dele. Estou aqui porque minha irmã me convidou, porque ela me pediu para vir e porque quero que todos nesta sala vejam alguma coisa. Coloquei meu braço em volta dos ombros de Daniel. Este é meu filho, Daniel. Ele tem 13 anos. É um aluno exemplar. Ele é gentil, brilhante e representa tudo de bom na minha vida. Ele existe porque me recusei a deixar que alguém o apagasse, porque escolhi lutar em vez de desistir. Saia, grita meu pai. Você está atrapalhando. Deixe-a falar. A voz vem do fundo da sala. Uma senhora idosa se levanta, e eu a reconheço como a senhora Walker, minha primeira mentora de verdade. Todos nós nos lembramos do que você fez com ela, Robert. Nós nos lembramos de como você humilhou sua própria filha. Deixe-a falar. Outras vozes se juntam. Sim, deixe-a falar. Queremos ouvir o lado dela. Já se passaram 15 anos, pelo amor de Deus. Meu pai olha ao redor, apavorado, percebendo que perdeu o controle da sala. Minha mãe fica paralisada, com o rosto tomado por uma expressão de choque e algo que talvez seja vergonha. Olho diretamente para Lídia. Não sei por que você me convidou hoje, talvez para se desculpar, talvez para me mostrar que seguiu em frente. Mas quero que você saiba de uma coisa: a verdadeira honra não vem da reputação. Não vem de casamentos perfeitos, famílias perfeitas ou de esconder seus erros. Vem de como você trata as pessoas que deveria amar, como você as protege, como você as apoia mesmo quando é difícil. Lídia está soluçando agora, seu novo marido tentando confortá-la.
Ela olha para mim e murmura duas palavras: sinto muito. Concordo com a cabeça uma vez. Não é perdão, ainda não, mas é reconhecimento. Parabéns pelo casamento, digo. Então Daniel e eu caminhamos em direção à saída. Atrás de nós, a sala explode, vozes se elevam, meu pai grita, minha mãe diz algo que não consigo ouvir. Mas continuamos andando, de cabeça erguida, exatamente como planejamos. Estamos quase na porta quando a voz do meu pai corta o caos. Você não tem o direito de estar aqui. Você não é nada. Você é. Ela tem todo o direito. A voz da senhora Walker soou novamente, forte e clara. Mais certo do que você, Robert. Todos nós nos lembramos do que você fez, como destruiu seu próprio filho para salvar sua preciosa reputação. Bem, olhe para ela agora. Veja o que ela construiu apesar de você. E olhe para si mesmo, sua empresa está falida, sua família está destruída. Você fez isso, não ela. Viro-me mais uma vez. Meu pai está ali, tremendo de raiva, medo ou ambos. E pela primeira vez em 15 anos, vejo como ele realmente é não um homem poderoso que me destruiu, apenas um velho assustado que está perdendo tudo. Não chegamos ao carro antes das vozes começarem. Enquanto Daniel e eu caminhamos pelo saguão do clube de campo, ouço pessoas nos seguindo, não meus pais, mas outras pessoas. A senhora Walker me alcança primeiro, com a mão no meu braço. Jane, espera. Eu só queria dizer que o que você fez lá exigiu coragem, coragem de verdade. Outros se reúnem ao redor, o Sr. Wu, que morava na nossa rua, Luz Johnsons, que moram 3 casas abaixo, pessoas que não vejo ou em quem não penso há 15 anos, todos eles de repente querendo falar comigo. Nós sempre achamos que o que seus pais fizeram foi demais, diz a Sra. Wu calmamente, expulsá-lo daquele jeito. Você era apenas uma criança. Por que ninguém disse nada? A pergunta sai mais dura do que eu pretendia. Vocês estavam todos lá. Vocês assistiram à destruição deles, e ninguém disse uma palavra. A senhora Wu olha para baixo. Não achávamos que era da nossa conta. Era um negócio de família. Deixou de ser assunto de família no momento em que tornaram público. Estou tremendo agora, com a mão de Daniel apertada na minha. Mas obrigada por dizer algo hoje, mesmo que seja 15 anos tarde demais. Estamos quase chegando ao carro quando meu pai irrompe pela porta, seguido pela minha mãe. Este é um assunto particular da família, grita ele para a pequena multidão reunida. Vocês não têm o direito de interferir. Daniel para de andar. Ele se vira para o avô, e percebo que é a primeira vez que eles estão tão próximos. Meu pai nem o reconhece como neto, apenas vê um adolescente em seu caminho. Privado. A voz de Daniel é calma, mas ecoa pelo estacionamento. Você humilhou minha mãe publicamente na frente de 200 pessoas há 15 anos. Você a chamou de lixo. Você a jogou para fora sem ter para onde ir. E agora está preocupado com privacidade? Meu pai encara Daniel como se o estivesse vendo pela primeira vez, como se o estivesse vendo de verdade. Quem você pensa que é? Sou Daniel Mitchell. Sou o bebê que você queria que fosse apagado, o neto que você nunca conheceu porque decidiu que sua reputação era mais importante que sua família. Daniel se aproxima. Minha mãe me ensinou sobre equidade e justiça. Ela me ensinou que magoar as pessoas não resolve as coisas. Mas sabe o que mais ela me ensinou? Que a verdade importa. Que as consequências importam. E que as pessoas que destroem os próprios filhos para salvar a cara merecem perder tudo. O rosto do meu pai vai do vermelho ao branco. Minha mãe fica paralisada atrás dele, com uma das mãos cobrindo a boca. Daniel, vamos, digo baixinho. Estamos indo. Entramos no carro sob aplausos esparsos, não muitos, nem todos, mas o suficiente. 2 dias depois, meu telefone toca, o número da minha mãe. Faz 15 anos que não o vejo na tela, nem sabia que ainda o tinha salvo. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Olá. Jane. Sua voz está mais baixa do que eu me lembrava, mais velha. Precisamos conversar, seu pai e eu. Por favor, podemos nos encontrar em algum lugar? Por que eu faria isso? Porque precisamos discutir o que aconteceu no casamento e outras coisas.
Uma pausa. Por favor. Contra meu bom senso, concordo. Escolho um café no centro da cidade, movimentado e público, um lugar de onde eu possa sair facilmente se precisar, um lugar com testemunhas. Eles chegam exatamente na hora. Meu pai agora anda de bengala, algo que eu não notei no casamento. Minha mãe envelheceu drasticamente, com o cabelo completamente branco e linha. Faço cópias de tudo e entrego no escritório da Patrícia naquela tarde. Ela promete entregá-las às pessoas certas. Quando estou saindo, ela diz: Jane, tome cuidado. Seu pai está acuado neste momento. Pessoas na posição dele fazem coisas imprevisíveis. A ligação da minha mãe chega 2 dias depois, sem pedir uma reunião dessa vez, apenas desesperada. Jane, por favor. O banco está executando a hipoteca da casa. Temos 30 dias para quitar o valor total da hipoteca, ou eles vão ficar com ela. Por favor, você precisa nos ajudar. Por que eu faria isso? Porque somos seus pais. Porque é a nossa casa. Nós criamos você naquela casa. Algo se rompe dentro de mim. Você me criou naquela casa até decidir que eu não era digna de estar lá. Até me chamar de lixo que não merecia um lugar sob o seu teto. Agora você está me pedindo para guardá-la para você. Jane, por favor. Mãe, você se lembra do que me disse naquele casamento? Suas palavras exatas: esta casa não tem lugar para lixo como você. Bem, parece que essas palavras estão se tornando realidade. A casa não será mais sua. Talvez nunca tenha sido de verdade. Ela está chorando agora. Vamos perder tudo. Não teremos para onde ir. Então vocês saberão exatamente como eu me senti aos 16 anos. Só que vocês são adultos com opções. Eu era uma criança sem nada. Me desculpe. Me desculpe por termos te machucado. Não é o suficiente? Não. Porque você só se arrepende agora que precisa de algo de mim. Se ainda tivesse dinheiro e poder, não teria ligado. Não teria ido àquele café. Ainda estaria fingindo que eu não existo. Respiro fundo. Minha oferta está de pé. Admita publicamente o que você fez. Assuma a responsabilidade. Depois conversaremos sobre que tipo de ajuda eu estaria disposta a dar. Desligo antes que ela possa responder. 3 dias depois, Lídia liga. Sua voz está hesitante, quase assustada. Jane, sou eu. Podemos nos encontrar, só nós duas? Nos encontramos em um parque perto do rio, território neutro. Ela está mais magra do que no casamento. Olheiras. Parece alguém que não tem dormido bem. Obrigada por vir, diz ela. O que você quer, Lídia? Eu quero me desculpar. Me desculpar de verdade. Não como no casamento. O que eu fiz há 15 anos foi imperdoável. Eu sabia o que eles estavam planejando. Eu poderia ter te avisado. Eu poderia ter impedido, mas estava com medo de estragar meu dia perfeito. Lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Eu convivi com essa culpa todos os dias. Quando Marcos me deixou, quando descobri sobre a fraude financeira do papai, pensei que talvez fosse karma. Talvez eu merecesse perder tudo porque deixei você perder tudo. Por que você está me contando isso agora? Porque eu quero ficar ao seu lado. Sei que é tarde demais. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas quero tentar consertar as coisas. Testemunharei contra o papai se precisar. Contarei a todos o que realmente aconteceu naquele dia. Farei o que for preciso. Observo o rosto dela, procurando a mentira. Você só quer proteger qualquer herança que possa ter sobrado. Não há herança, Jane. Perdeu tudo. A casa, as economias, tudo. Não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque tenho vergonha de quem eu era e quero tentar ser melhor. Você deveria ter sido melhor há 15 anos. Eu sei. Eu sei que deveria ter sido, e não posso voltar atrás. Mas estou pedindo mesmo assim. Por favor, deixe-me ajudar agora. Deixe-me fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde demais. Quero dizer não, quero dizer a ela que a culpa dela não é problema meu,
que ela fez sua escolha e tem que conviver com isso. Mas vejo algo em seu rosto que me impede. Remorso verdadeiro, dor verdadeira. Vou pensar sobre isso, digo finalmente. Mas Lídia, se você estiver mentindo para mim, se isso for algum esquema que papai te armou, eu vou te destruir também. Eu tenho os recursos agora e não tenho mais nada a perder. Não estou mentindo. Eu juro. Naquela noite, meu telefone toca às 23 horas. Patrícia Vance. Jane, preciso te contar uma coisa. Alguém está tentando acessar seus registros comerciais. Tentativas de invasão ao sistema de computadores da MCT Consulting. Solicitações de informações do seu banco, alegando serem da polícia. Rastreamos até a Henderson & Associates, a empresa do seu pai. Meu estômago embrulha. O que eles estão procurando? Não sei, mas eles estão desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Você precisa ter cuidado. Varie seus trajetos para casa. Certifique-se de que Daniel esteja seguro. Considere entrar com um pedido de medida protetiva. Depois que ela desliga, sento-me na sala escura, ouvindo a respiração suave de Daniel em seu quarto. Meu pai está tentando encontrar algo que possa usar contra mim. Alguma fraqueza, alguma vantagem. Mas o que ele não sabe é que aprendi com os melhores, com ele, como planejar, como ser paciente, como atacar quando seu oponente está mais fraco. E ele nunca esteve tão fraco quanto agora. Reforço a segurança no escritório e em casa, troco todas as minhas senhas, instalo novas fechaduras, digo a Daniel para não voltar sozinho da escola para casa. Mas não estou preparada para a traição que vem de dentro. Sarah Chen trabalha na MCT Consulting há 2 anos. Ela tem 24 anos, é eficiente, cuida do nosso banco de dados de clientes e da nossa agenda. Margarete a contratou logo depois da faculdade. Numa segunda-feira de manhã, Sarah entra no meu escritório e me entrega uma carta de demissão. Desculpe-me por fazer isso em tão pouco tempo, diz ela, sem me olhar nos olhos. Recebi uma oferta irrecusável. Melhor salário, melhor posição. Espero que você entenda. Claro. Quando é o seu último dia? Hoje, na verdade. Sei que é repentino, mas o novo cargo começa imediatamente. Algo parece errado, mas eu a deixo ir. Estamos ocupados o suficiente para que eu não tenha tempo para pensar nisso até 3 dias depois, quando Margarete entra correndo no meu escritório. Jane, temos um problema. A Johnson Industries acabou de contratar a Redstone Consulting em vez de nós. Quando perguntei por quê, eles disseram que a Redstone tinha informações sobre a nossa proposta que lhes davam uma vantagem, detalhes que nunca tornamos públicos. Meu estômago embrulha. Que tipo de detalhes? Nossa estrutura de preços, nosso cronograma, nossa metodologia, tudo, exceto os nomes dos clientes. O rosto de Margarete está pálido. Alguém vazou nossa proposta. Passo os 2 dias seguintes investigando. Verifico nossos sistemas de computador, entrevisto funcionários, reviso registros de acesso. Finalmente, encontro. Sarah acessou nossa pasta da Johnson Industries na noite anterior à sua demissão. Baixei tudo e apaguei os rastros, mas sem o cuidado necessário. Ligo para o número que ela listou para seu novo empregador. Está desconectado. O celular dela cai direto na caixa postal. Contrato um investigador particular e, em 48 horas, tenho minha resposta. Sarah recebeu 3 transferências bancárias nos últimos 6 meses, $10.000 cada. As transferências vieram de uma LLC registrada em nome de Mark Sullivan, meu ex-namorado, pai biológico de Daniel. O endereço do escritório do Mark é em um parque empresarial na Zona Norte. Não ligo antes. Simplesmente apareço às 16h30 de uma quinta-feira e passo pela recepcionista como se pertencesse àquele lugar. A porta do Mark está aberta. Ele está ao telefone, rindo de alguma coisa. Quando me vê, o riso morre. Ele diz à pessoa com quem está falando que ligará de volta. Jane, que surpresa! É mesmo? Você anda pagando meu funcionário para me espionar. Imagino que você sabia que eu acabaria descobrindo. Ele se recosta na cadeira e, pela primeira vez, não vejo culpa em seu rosto, apenas cálculo. Quer se sentar?
Isso pode demorar um pouco. Vou ficar de pé. Comece a falar. Seu pai entrou em contato comigo há uns 10 anos, logo depois que você fundou a MCT Consulting. Ele estava preocupado com seus negócios. Queria ter certeza de que você não estava planejando nada que pudesse prejudicar a família. Então, você trabalha para ele há uma década, me observando, me reportando. Que tipo de arranjos? A voz do meu pai treme. Eu tinha um amigo na polícia. Alguém que seu dinheiro não podia comprar. Nós encenamos o acidente, fizemos com que parecesse real o suficiente para enganar a investigação. A certidão de óbito, o funeral, tudo. Ela se vira para mim. Eu te deixei tudo o que você precisava, Jane. Os documentos, as provas, a verdade sobre esta família. Eu sabia que um dia você seria forte o suficiente para usá-la. Mas onde você estava? Por que não me contatou? Estive na Califórnia, em San Diego para ser mais exata, morando com um nome diferente. Não podia arriscar que seu pai me encontrasse. Mas eu te observava de longe. Eu sabia quando você teve o Daniel, quando começou seu negócio, quando ganhou aquele contrato municipal. Fiquei tão orgulhosa de você. O cartão postal, sussurro. Aquele que dizia, ainda vigiando. Fique em segurança. Era seu. Sim. Eu queria que você soubesse que alguém estava cuidando de você, mesmo que você não soubesse quem. Maria se aproxima do meu pai, que se encolhe contra o batente da porta. Voltei porque o FBI entrou em contato comigo há 3 meses. Encontraram meu nome nos seus registros financeiros, Robert. Eles me rastrearam, me pediram para testemunhar sobre o que realmente aconteceu, sobre as ameaças, sobre o motivo do meu desaparecimento. Você está mentindo. Você está. Eu não estou mentindo, e você sabe disso. A voz de Maria endurece. Você tentou me enterrar. Você tentou enterrar sua filha. Você ameaçou seu próprio neto. Mas ainda estamos aqui. Todos nós. Ainda de pé, ainda lutando. E agora o mundo inteiro vai saber que tipo de homem você realmente é. O rosto do meu pai se desfaz. Ele cai de joelhos ali mesmo no corredor do hospital, com as mãos cobrindo o rosto. Não chorando, apenas destruído. Completa e completamente destruído. Olho para Maria, a mulher que eu pensava ter perdido, e algo dentro de mim, congelado há 15 anos, finalmente se rompe. Você esteve viva esse tempo todo. Desculpe por não poder te contar. Sinto muito que você tenha sofrido comigo. Mas eu sabia que, se você achasse que eu estava morta, estaria segura. Ele não poderia ameaçar me machucar se achasse que eu já tinha partido. Na cama, minha mãe faz um som. Quando me viro para ela, seus olhos estão arregalados de algo parecido com horror. Nós realmente te obrigamos a fingir a própria morte. Nós fomos terríveis assim. Sim, diz Maria simplesmente. Você foi. E naquele momento, de pé naquele quarto de hospital com um fantasma que voltou dos mortos e meus pais destruídos e derrotados ao meu lado, eu percebo uma coisa. Este não é o fim. Este é apenas o começo do fim. Porque Maria está viva. Porque ela vem reunindo evidências há 15 anos. Porque a verdade completa está prestes a vir à tona. E não há mais lugar para meu pai se esconder. Na manhã seguinte, Maria me leva ao centro da cidade, a um escritório de advocacia do qual nunca ouvi falar, Patterson & Associates, um pequeno escritório que lida com planejamento patrimonial e fundos fiduciários. A advogada, uma senhora idosa chamada Amy Patterson, cumprimenta Maria como uma velha amiga. Estou guardando algo para você há 15 anos, diz ela a Maria, esperando o momento certo. Nós a seguimos até uma sala nos fundos, onde ela destranca um cofre. Dentro, há envelopes de papel pardo, pendrives e uma carta lacrada. Maria espalha tudo sobre a mesa de conferências. Eu colecionei isso ao longo de 20 anos, diz Maria. Todos os contratos questionáveis que seu pai assinou. Todas as reclamações de clientes que desapareceram misteriosamente. Todas as evidências de que ele estava roubando das pessoas que confiavam nele. Ela pega um dos pendrives. Este tem gravações de áudio, ligações telefônicas em que ele me ameaçou,
conversas com Mark sobre monitorar você, tudo. Pego a carta lacrada. Meu nome está escrito na frente com a letra de Maria. O que é isso? Abra. Dentro há uma única página. Se eu realmente morrer, certifique-se de que eles paguem o preço. Se eu estiver viva e você estiver lendo isso, significa que chegou a hora. Use tudo aqui. Termine o que eu comecei. Certifique-se de que o ciclo termine com você. Com amor, Maria. Seguro a carta, sentindo o peso de 15 anos de preparação. É isso, tudo o que preciso para destruir meu pai completamente, para garantir que ele enfrente todas as consequências. Mas, em vez de triunfo, sinto-me vazia. Você está bem? Pergunta Maria. Não sei. Achei que me sentiria diferente, mais satisfeita. A vingança raramente é sentida como esperamos. A senhora Patterson pigarreia. Jane, tem mais uma coisa, algo que descobri enquanto cuidava das suas contas comerciais para a MCT Consulting. Ela pega outro arquivo. Há 10 anos, sua empresa recebeu um investimento anônimo de $50 mil. Veio de um fundo privado. Não consegui identificar a fonte na época, mas recentemente o fundo foi dissolvido e os registros ficaram disponíveis. Quem era? Sua irmã, Lydia. A sala se inclina ligeiramente. O quê? Ela criou o fundo logo após o primeiro divórcio. As instruções eram específicas, o dinheiro deveria ser destinado à sua empresa. Sem contato, sem reconhecimento. Apenas apoio oculto. A senhora Patterson desliza uma carta sobre a mesa. Esta estava selada com os documentos do fundo. A letra é de Lydia. Jane, você não precisa me perdoar. Eu não mereço perdão. Mas eu queria que você vencesse. Eu queria que você tivesse sucesso. Eu convivi com o que fiz todos os dias. Esta é a única maneira que eu conhecia de tentar consertar as coisas. Por favor, use isso para construir algo bom. Sua irmã, Lydia. Li a carta 3 vezes. Lydia me ajudou. 10 anos atrás, quando eu lutava para manter o negócio funcionando, quando cada dólar importava, minha irmã discretamente me deu $50 mil, dinheiro que me permitiu contratar funcionários, comprar equipamentos e concorrer a contratos maiores. Naquela tarde, dirijo até a casa da Lydia. Ela atende a porta, parecendo chocada ao me ver. Podemos conversar? Pergunto. Sentamos na sala de estar dela. Ela está tremendo, esperando que eu fale. Eu sei sobre o investimento, digo. Os $50 mil. Seu rosto se desfaz. Sinto muito. Sei que não foi o suficiente. Sei que não compensa o que fiz. Fui uma covarde, Jane. Escolhi meu casamento em vez da minha irmã. Deixei que destruíssem você e não fiz nada. E me odeio por isso todos os dias desde então. Por que você não me contou? Por que escondeu? Porque eu não merecia ser reconhecida. Eu não merecia sua gratidão ou perdão. Eu só queria ajudar sem que isso se resumisse a mim, sem pedir nada em troca. Fico em silêncio por um longo tempo. Parte de mim quer continuar com raiva, quer se apegar à traição para sempre. Mas outra parte vê uma mulher que se puniu por 15 anos, que tentou, à sua maneira fragmentada, se redimir. Você deveria ter me defendido naquele dia, digo finalmente. Você deveria ter dito para a mamãe e o papai pararem. Você deveria ter saído do casamento comigo. Eu sei. Mas obrigada por tentar, por ajudar quando eu precisei, mesmo sem saber que era você. Lydia me olha com os olhos vermelhos. Isso significa que você me perdoa? Não, não completamente. Ainda não. Mas significa que eu reconheço que você tentou, que fez algo bom mesmo tendo feito algo terrível primeiro. Talvez seja um começo. Ela sente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é mais do que eu mereço. Eu me levanto para ir embora. O julgamento está chegando. O caso do papai. Eles vão me pedir para testemunhar. Eu também vou testemunhar, diz Lydia imediatamente. Vou contar tudo a eles,
Sobre como ele forçou a mamãe a ficar quieta sobre o aborto, sobre como ele ameaçou Maria, sobre o Mark, tudo isso. Por que você faria isso? Porque está na hora de alguém nesta família dizer a verdade. Porque eu cansei de ser covarde. Ela também se levanta. Não posso me arrepender do que fiz com você, mas posso ajudar a garantir que ele enfrente as consequências. Enquanto caminho em direção ao meu carro, meu telefone vibra. Um e-mail do Ministério Público. O assunto é: Estado v. Robert Mitchell, solicitação de depoimento de... Quando chego em casa, Daniel está esperando. Quem ligou? O promotor. Seus avós querem se encontrar conosco antes que seu avô seja sentenciado. Nós vamos? Não sei. O que você acha? Daniel fica em silêncio por um momento. Então, acho que devemos ir. Não por eles, por nós. Para que possamos olhá-los nos olhos uma última vez e saber que somos nós que sairemos vitoriosos. Eu o puxo para um abraço. Quando você se tornou mais sábio do que eu? Eu tive um bom professor. A reunião acontece em uma pequena sala de conferências no tribunal. Daniel e eu sentamos em um dos lados de uma mesa de madeira arranhada. Meus pais sentam-se à nossa frente, parecendo diminuídos. Meu pai envelheceu uma década no último ano. As mãos da minha mãe tremem enquanto ela as dobra sobre a mesa. Obrigado por terem vindo, começa meu pai. Sua voz está rouca. Queríamos nos desculpar com o Daniel, dizer a ele que, apesar de tudo, ele ainda é nosso neto. Sangue ainda é sangue. Nós falhamos com vocês dois, mas família é família. Enfio a mão na bolsa e tiro um envelope. Antes de dizer mais alguma coisa, leia isto. Meu pai o abre lentamente. Dentro, há resultados de testes de DNA de um laboratório, datados de 10 anos atrás. Seus olhos percorrem a página e depois se arregalam. Ele o entrega para minha mãe sem dizer uma palavra. Eu não entendo, sussurra minha mãe. Daniel não é filho do Mark, digo claramente. Há 15 anos, naquela festa em que engravidei, eu não estava com o Mark. Fui agredida por um dos amigos dele, um garoto cujo nome eu nem sabia. Eu tinha 16 anos, estava bêbada e não sabia como fazer aquilo parar. Sinto a mão do Daniel encontrar a minha debaixo da mesa. Quando descobri que estava grávida, presumi que fosse do Mark. Mas quando Daniel tinha 5 anos, eu precisava ter certeza. Então, fiz um teste de DNA e descobri a verdade. Mantive segredo para proteger o Daniel de saber que ele foi concebido por meio de violência. O rosto da minha mãe ficou branco. Você quer dizer todo esse tempo? Todo esse tempo, você destruiu sua filha e ameaçou seu neto por causa de uma criança que nem sequer tem laços de sangue com você. Mas aqui está a questão: não teria importância se ele tivesse, porque o que você fez foi maligno de qualquer maneira. Eu não era uma adolescente promíscua fazendo escolhas ruins. Eu era uma vítima, e você me fez vítima 2 vezes. Meu pai afunda na cadeira, como se todo o ar tivesse saído do corpo. Nós não sabíamos, Jane. Nós não sabíamos. Você não perguntou. Você não se importou o suficiente para perguntar por quê, como ou o que eu precisava. Você só se importava com a sua reputação. Daniel fala pela primeira vez. Mamãe me protegeu dessa verdade por 15 anos. Ela me fez acreditar que minha concepção foi apenas um erro de adolescência, e não violência. É assim que o amor verdadeiro se parece. É isso que é proteção de verdade, não o que você fez. A promotora entra, olha para a cena e pigarreia. Desculpe interromper, mas precisamos prosseguir. A sentença é em 1 hora. Ela olha para minha mãe. Senhora Mitchell, a senhora pediu para falar com sua filha em particular. Minha mãe assente, incapaz de falar. A promotora olha para mim. Jane, a senhora concorda? Quero dizer não, quero ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas algo no rosto da minha mãe me impede. Não manipulação, apenas sofrimento. Tudo bem. 10 minutos. Eles nos levam para uma sala menor, com apenas 2 cadeiras e uma mesa. Minha mãe se senta pesadamente, pela primeira vez, eu a vejo como ela realmente é, uma velha que perdeu tudo. Você sabe por que eu fiz o que fiz? Ela pergunta.
Tenho certeza de que você está prestes a me dizer que teve bons motivos. Eu não tive bons motivos. Eu tive um trauma. Ela respira fundo, trêmula. Quando eu tinha 17 anos, também fui agredida em uma festa. Era filha de uma família rica da cidade. Contei aos meus pais, e eles não acreditaram em mim. Disseram que eu devia tê-lo enganado. Seu avô me levou a uma clínica e me obrigou a fazer um aborto. Sem boletim de ocorrência. Sem consequências para o menino. Apenas silêncio, vergonha e a mensagem de que a culpa foi minha. Minha raiva vacila. Mãe. Depois disso, arranjaram meu casamento com seu pai. Um bom partido, disseram. Alguém respeitável que me faria esquecer. Mas eu nunca esqueci. Eu carregava essa vergonha todos os dias. E quando tive grávida aos 16 anos, eu me vi. Vi a garota que eu era e fiquei com medo de que você sofresse como eu. Então, você me fez sofrer ainda mais. Eu sei. Eu pensei que se eu fosse dura, se eu te obrigasse a ser independente, você seria mais forte do que eu. Você sobreviveria ao que eu não consegui. Mas tudo o que fiz foi repetir o ciclo. Eu me tornei meus pais. Eu me tornei as pessoas que me destruíram. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Eu não estava te protegendo. Eu estava te punindo por me lembrar da minha própria dor. Continuo com essa informação, tentando conciliar a mulher cruel das minhas memórias com essa pessoa destruída à minha frente. Você deveria ter me protegido. Você mesma passou por isso. Você sabia como era. E mesmo assim escolheu me machucar. Eu sei. Não tem desculpa. Entender de onde veio a minha crueldade não a torna certa. Eu falhei com você de todas as maneiras que uma mãe pode falhar. Ela enxuga os olhos. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que sinto muito. Sinceramente, profundamente. E agora sei que o que fiz foi errado. Completamente errado. Eu me levanto para ir embora, mas ela agarra minha mão. Tem mais uma coisa. Seu pai. Ele também tem segredos sobre a infância, sobre o pai dele. O ciclo vai além de mim. Mais longe do que você imagina. Do que você está falando? Seu avô não era o pai biológico do seu pai. Sua avó teve um caso. Seu avô descobriu e passou a infância inteira do seu pai fazendo provar que era digno do nome da família. O abuso, a pressão, a obsessão pela reputação, tudo vem disso. Somos todos vítimas desse ciclo, Jane. Todos nós. Meu sangue gela. Quantas gerações? Até onde esse veneno vai? Isso não justifica o que você fez comigo. Não, não justifica. Mas talvez explique por que não conseguimos nos libertar. Porque repetimos o que nos fizeram. Ela solta minha mão. Vá ficar com seu filho. Quebre o ciclo. Não deixe que isso o afete como afete todos nós. Saio sem dizer mais nada. Mas sua confissão me persegue como uma sombra. Depois de deixar minha mãe, encontro meu pai na sala de espera do tribunal. Ele está sentado sozinho em um banco, olhando para o nada. Seu cabelo está completamente branco agora. A transformação do advogado autoritário de que me lembro para este velho abatido é impressionante. Mamãe disse que você tem um segredo sobre o vovô, digo, sentando-me ao lado dele. Ele fica em silêncio por tanto tempo que acho que não vai responder. Então, eu não era filho biológico dele. Minha mãe teve um caso. Ele descobriu quando eu tinha 10 anos. Por que ele não se divorciou dela? Porque o divórcio teria sido um escândalo, teria feito as pessoas comentarem. Então, ele guardou o segredo e me fez pagar por isso. A voz do meu pai é monótona, sem emoção. Todos os dias, ele me lembrava que eu não era do sangue dele, que eu tinha que provar que merecia fazer parte da família. Eu tinha que ser perfeita, a melhor da minha turma, a melhor atleta, a faculdade de direito, o casamento certo, tudo calculado para apagar a mancha da minha existência. Então, você fez a mesma coisa comigo quando engravidou aos 16 anos. Eu me vi, a vergonha, a mancha, a coisa que precisava ser escondida ou eliminada para proteger a imagem da família. Ele finalmente olha para mim.
Passei a vida inteira tentando provar que não era inútil. E quando você cometeu um erro, tudo que eu conseguia ver era o meu próprio fracasso refletido em mim. Pensei que, se eu fosse duro o suficiente, se eu te cortasse completamente, talvez ainda pudesse salvar a reputação da família, ainda provar ao meu falecido pai que eu era digno. Mas eu não era uma mancha. Eu era sua filha. Eu sei disso agora. Tarde demais, mas eu sei. Suas mãos tremem. Eu me tornei a pessoa que eu mais odiava. Eu me tornei meu avô. Lá fora, meus pais finalmente se levantam e vão embora, deixando para trás o lar que valorizavam mais do que a filha. E lá dentro, Daniel e eu começamos a planejar como transformar um lugar de dor em um lugar de cura. O ciclo termina aqui, conosco, com esta escolha. 6 meses de reforma transformam a casa. Derrubamos paredes que guardavam segredos, pintamos memórias com cores novas. A sala de jantar formal, onde meus pais ofereciam seus jantares perfeitos, vira uma sala de aula. Meu quarto de infância vira um berçário para mães que precisam de cuidados infantis enquanto estudam. A sala de estar, onde eu nunca fui boa o suficiente, vira um espaço de aconselhamento onde meninas aprendem que são suficientes exatamente como são. A placa é colocada na semana anterior à inauguração. Letras simples em madeira quente, Casa da Maria, um lugar seguro para jovens mães. Mais de 200 pessoas comparecem à cerimônia de abertura. A senhora Walker, que me ensinou que conhecimento é poder, Patrícia Vance, que me ajudou a navegar no sistema jurídico, ex-clientes da MCT Consulting e repórteres que cobriram a história. E, de pé, perto da frente, Lídia e Maria, lado a lado. Eu me aproximo do microfone que instalamos no gramado da frente. Há 15 anos, fui expulsa desta casa. Meus pais me disseram que eu era lixo, que não tinha lugar aqui. Hoje, abro estas portas para todas as meninas que ouviram a mesma coisa, para todas as jovens mães que precisam de apoio em vez de julgamento. Esta casa já representou tudo o que havia de errado em valorizar a reputação acima das pessoas. Agora, representa algo diferente: esperança, segundas chances, a verdade de que o seu pior momento não define o seu futuro. Daniel corta a fita e a multidão aplaude. As meninas começam a chegar imediatamente, algumas com bebês, outras ainda grávidas, todas assustadas e tentando ser corajosas, assim como eu. Meu pai foi condenado a 3 semanas, 3 anos em uma prisão federal. O juiz chamou seus crimes de uma traição de confiança que durou décadas. Ele não olhou para mim quando a sentença foi lida. Minha mãe pediu o divórcio no dia seguinte. Ela mora em um apartamento pequeno agora, trabalha meio período em uma livraria. Às vezes, eu a vejo de longe, e nós dois desviamos o olhar. Mas ela escreve para o Daniel. Não para mim, nunca para mim, mas para o meu filho, cartas curtas sobre como ela está tentando melhorar, como está em terapia, como agora entende o que não conseguia ver antes. Daniel lê todas, dobra-as cuidadosamente e guarda-as em uma caixa no armário. Você vai responder? Pergunto a ele uma vez. Talvez um dia, mas não hoje. Tudo bem. Você decide quando estiver pronto. Lídia voluntária na casa da Maria 3 dias por semana. Ela ensina educação financeira para as meninas, as ajuda a entender crédito e orçamento e como construir estabilidade. Trabalhamos juntas, mas não somos próximas. Não como irmãs deveriam ser. Talvez nunca seremos, mas ela está tentando, e eu reconheço isso. Nunca vou te pedir que me perdoe completamente, ela me diz uma tarde, enquanto organizávamos as doações. Eu sei. E agradeço que você não peça. Estou indo bem aqui? Quer dizer, estou ajudando? Você está indo bem, Lídia. Você está fazendo um bom trabalho. Não é calor, mas também não é frieza. É algo intermediário, algo que pode, com anos e esforço, se transformar em um relacionamento de verdade. No domingo, Daniel e eu dirigimos até o cemitério. Ainda guardamos o túmulo simbólico de Maria, aquele de 15 anos atrás, quando achávamos que ela estava morta. Flores frescas toda semana, embora a própria Maria frequentemente se junte a nós. Hoje, ela já está lá, sentada no banco perto da lápide. Ela tem 67 anos agora, o cabelo completamente branco, mas seu olhar ainda é penetrante e gentil. Você conseguiu, diz ela enquanto nos aproximamos. Não sozinha.
Você me deu a base, a evidência, a verdade sobre o que esta família realmente era. E agora você está dando a outros a mesma base. Maria se levanta, olha para casa, visível à distância. Esta é a verdadeira vingança, Jane. Não destruição, criação, construir algo bom a partir de algo terrível. Daniel passa o braço em volta dos meus ombros. Você se arrepende de alguma coisa, mãe? Penso cuidadosamente na pergunta. Não me arrependo de ter tido você. Não me arrependo de ter brigado. Mas me arrependo de perder 15 anos que poderíamos ter tido como uma família de verdade, anos em que você poderia ter tido avós que te amavam, uma tia que estava presente, uma mãe que não estava sempre exausta e com medo. Somos uma família agora, mãe. Você, Maria, as meninas da casa, a senhora Walker. Isso é família. Você tem razão. E o ciclo termina conosco. Não te afeta. Para aqui. Saímos ao pôr do sol, com a luz dourada aquecendo tudo. Em casa, há uma carta à espera. Sem endereço do remetente. Reconheço a letra da minha mãe. Querida Jane, não peço perdão. Só peço que saiba que estou tentando melhorar. Um dia de cada vez. Estou em terapia. Estou encarando o que fiz e o que fizeram comigo. Estou aprendendo que pessoas magoadas magoam pessoas. Mas isso não precisa ser para sempre. Você quebrou o ciclo. Estou tentando aprender com a sua força. Com esperança, mãe. Dobro a carta com cuidado e a coloco em uma gaveta com as outras que ela enviou. Não respondo. Não estou pronta para responder. Talvez nunca esteja, mas também não as jogo fora. Talvez algumas feridas levem uma vida inteira para cicatrizar. Talvez alguns relacionamentos nunca possam ser totalmente reparados. Mas pelo menos agora o sangramento parou. Pelo menos agora estamos todos escolhendo algo diferente do que foi escolhido para nós. O ciclo termina aqui, com amor em vez de vergonha, com verdade em vez de segredos, com a casa de Daniel e Maria e um futuro que não se parece em nada com o passado. E isso, finalmente, basta. Se esta história tocou seu coração, se a jornada de Jane e Daniel te comoveu, adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Você já enfrentou um momento em que teve que escolher entre o que os outros esperavam e o que você sabia que era certo? Já sentiu a dor da rejeição familiar ou a força necessária para reconstruir algo novo a partir de pedaços quebrados? Sua história importa, e esta comunidade está aqui para ouvir. O que mais te marcou nessa jornada? Foi o retorno de Maria dos mortos? O momento em que Daniel disse, tarde demais? Ou talvez a decisão de Jane de transformar a casa de sua infância em um santuário para outras pessoas? Compartilhe sua perspectiva, pois cada comentário ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas lutas. E se você acredita em histórias sobre quebrar ciclos tóxicos, sobre escolher a cura em vez da vingança, sobre provar que o seu pior momento não define o seu futuro, então inscreva-se neste canal. Ative o sininho de notificação para nunca perder uma história sobre resiliência, redenção e a coragem necessária para reescrever o seu próprio final. Lembre-se, Jane começou com nada além de um bebê e uma determinação feroz para sobreviver. 15 anos depois, ela não apenas sobreviveu. Ela prosperou. Ela construiu um império. Ela protegeu seu filho. Ela quebrou um ciclo de abuso que se estendia por gerações. Se ela conseguiu fazer isso, imagine do que você é capaz. Obrigada por ouvir a história da Jane. Obrigada por testemunhar a verdade dela. E obrigada por fazer parte de uma comunidade que acredita que as pessoas merecem uma segunda chance, que feridas podem ser curadas e que, às vezes, a maior vingança é simplesmente viver bem e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Deixe um comentário, inscreva-se e lembre-se, o ciclo termina quando alguém tem coragem de escolher diferente. Talvez esse alguém seja você.